Vamos falar agora da condutividade térmica do gás ideal. Vamos fazer um exemplo. O exemplo diz o seguinte: determine a dependência da condutividade térmica com a temperatura, considerando a substância em um gás ideal. Então, nós queremos saber como fica a condutividade térmica em função da temperatura para o gás ideal. Como fica essa dependência para o gás ideal? Então, vamos considerar um gás ideal. Vamos fatiar esse gás ideal como está aqui, ó, na região 1 e na região 2. E vamos usar como largura desse fatiamento, um fatiamento imaginário, o livre caminho médio. Por quê? As partículas que estão do lado 1, elas vão percorrer todo o lado 1 e só vão colidir com as partículas que estão do lado 2. Ou seja, elas percorrem todo o L e não colidem com ninguém, porque é o livre caminho médio. E as partículas do lado 2, mesma coisa, elas vão percorrer todo o lado 2 e não vão colidir com nenhuma partícula, só vão colidir com partículas do lado 1. E vamos considerar aqui a situação em que a temperatura do 2 é maior que a temperatura do 1. Então, nós sabemos que há um fluxo de energia da região 2 para a região 1. Porque a energia térmica sempre vai do sistema que está a uma temperatura maior para o sistema que está a uma temperatura menor. No caso aqui, como o sistema é o gás ideal, então da região do gás ideal que está a uma temperatura maior para a região que está a uma temperatura menor. E nós vamos considerar uma coisa aqui que probabilisticamente ela é aceitável, que é o seguinte: todas as partículas que estão do lado 1, elas têm as suas velocidades, tudo bem? E metade delas estão indo para a direita e a outra metade está indo para a esquerda. A gente pode garantir isso, que metade vai para um lado e metade vai para o outro. Vamos lembrar que velocidade é um vetor. Então isso quer dizer o quê? Que metade das velocidades do lado 1 estão apontando para a direita e metade para a esquerda. Então elas ficam indo e voltando, né? E no lado 2 a mesma coisa, metade das partículas estão indo para a direita e metade estão indo para a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade das partículas do lado 1 estão indo para o lado 2 e metade das partículas do lado 2 estão indo para o lado 1. E é assim que vai se dar o fluxo de energia térmica. Por quê? O lado 2 está a uma temperatura maior, então as partículas do lado 2, na média, têm uma energia maior do que a do lado 1. E do lado 1 está indo para o lado 2, só que tem uma energia menor. Então, do ponto de vista do fluxo líquido de energia, está havendo um fluxo do lado 2 para o lado 1, porque partículas mais energéticas do lado 2 estão indo para o lado 1. E com isso ocorre esse fluxo de energia térmica. E quanto vale esse fluxo de energia térmica, ou seja, esse calor líquido que está indo de um lado para o outro? Quanto vale esse calor que está indo de um lado para o outro? Nós sabemos que metade das partículas vão para um lado e a metade das partículas do lado 1 vai para o lado 2 e metade do lado 2 vai para o lado 1. Então, o fluxo líquido de partícula, o fluxo líquido de energia térmica, ou calor, porque está em movimento, nós podemos escrever como metade de U1 menos metade de U2. Aqui nós escrevemos ao contrário, mas vamos lembrar que na realidade seria assim, igual metade. Como o 2 é maior, então metade de U2 menos metade de U1. Mas vamos lembrar que nós temos que colocar um sinal aqui para deixar muito claro qual é o sentido do movimento. O fluxo de energia é da temperatura maior para a temperatura menor, fluxo de calor. Só que a temperatura cresce de T1 para T2. Então nós temos que colocar aqui um sinal de menos. Por isso que fica ao contrário, U1 menos U2. Então, esse é o calor que sai, a energia térmica, energia térmica que sai da região 2 e vai para a região 1 na forma de calor, porque flui espontaneamente. E o que nós podemos fazer? Nós podemos nos lembrar que energia térmica é CV, considerando o volume constante, CV multiplicado pela temperatura. Por que nós estamos colocando CV aqui? Por quê? Porque nós estamos falando de um gás ideal.
E no gás ideal, a energia térmica se escreve dessa maneira, CV multiplicado pela temperatura. Então, se eu estiver falando da energia 1, note que isso aqui só vale para o gás ideal. O 1 seria CV P1 e o 2 seria CV T2. Essa é a energia do lado 1 e essa é a energia do lado 2. Mas eu quero o calor, que é a diferença. Então, o calor, que é a diferença, no caso metade, a gente escreve dessa maneira. Como CV é igual, porque é o mesmo gás, coloca CV em evidência, fica T2 menos T1. E aí, nós podemos fazer o quê? Nós podemos multiplicar pelo livre caminho médio em cima e embaixo, lembrando que o livre caminho médio é uma largurazinha, ΔX. Então, T2 menos T1 é a diferença de temperatura, ΔT. O L aqui eu posso chamar de ΔX, que é a largura. ΔT sobre ΔX, quando a gente considera os fatiamentos bem pequenos aqui, fatiando ΔX, e analisando como a temperatura varia nesse fatiamento, o que nós vamos ter na realidade, vamos lembrar, é um ΔT, ΔX. Por quê? Se a gente pega um ΔT por ΔX e faz aquele fatiamento pequeno, pegando bem pequenininho mesmo, a gente vai para um D pequeno, dt, dx, que é a derivada. E com isso, a gente sai daqui, desse ΔT, chega no dt dx, esse L de cima repete aqui, esse CV repete e o meio repete. Então, com isso, nós temos a quantidade de energia térmica que está passando, ou seja, calor que está indo do meio 2 para o meio 1. E aí nós temos que lembrar que o que está pedindo é a condutividade térmica do gás ideal. Todas as informações que nós utilizamos aqui foram tudo para o gás ideal. Então nós podemos lembrar que para o gás ideal vale a lei de Fourier. Na lei de Fourier diz o quê? Condutividade térmica é o fluxo de energia térmica multiplicado pelo comprimento ou a largura da parede, a área da parede ΔT. Então, nós podemos substituir esse resultado que nós encontramos aqui para o calor nessa expressão e com isso, fazendo as devidas simplificações, nós vamos chegar nesse resultado. Simplificando a área, o ΔT, tem um ΔT, aqui tem um ΔT no numerador e um ΔX no denominador. E aqui tem um ΔT no numerador e uma largura L, que é ΔX no denominador. Então, vai se cancelar. Então, fazendo as devidas, substitui uma fórmula na outra e fazendo as devidas simplificações, nós chegamos nessa expressão para a condutividade térmica. A condutividade térmica depende do calor, capacidade térmica a volume constante do gás ideal, do volume da substância, do livre caminho médio ao quadrado e o tempo em que acontece esse fluxo, né? Porque esse calor, ele demora um tempo para passar de um lado para o outro. Então, esse é o tempo. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos pegar aqui e escrever a velocidade média. Qual é a velocidade média? É o livre caminho médio dividido pelo tempo. Então, se nós pegamos um desses L's aqui, que é o livre caminho médio, dividir pelo tempo, nós podemos escrever a velocidade média das partículas. Então, a gente vê que a condutividade térmica tem a ver com a velocidade média das partículas. E vamos nos lembrar que velocidade média das partículas, onde a gente pode encontrar? Lá na energia do gás ideal, o que nós tínhamos? A energia do gás ideal valia 3 meios de kT, porque era onde K é constante de Boltzmann, era meio de kT para cada grau de liberdade. O gás ideal tem, no caso monoatômico, tem 3 graus de liberdade. Ficaria meio de kT mais meio de kT mais meio de kT. Isso aqui, a energia do gás ideal é energia cinética. Então, isso aqui fica meio de m velocidade quadrática média ao quadrado. Essa aqui é a energia cinética de uma partícula, essa aqui é a energia cinética também da mesma partícula.
Então, se a gente extrai a raiz quadrada de ambos os lados, o que nós temos? Nós temos que a velocidade quadrática média, velocidade média das partículas é proporcional à raiz da temperatura, que está aqui, ó. Proporcional à raiz quadrada da temperatura. Então, nós acabamos de inferir que a condutividade térmica para o gás ideal é proporcional à raiz quadrada da temperatura, como está aqui. Então, a dependência da condutividade térmica do gás ideal com a temperatura é raiz da temperatura. Essa é a conclusão que nós tiramos para o gás ideal.